Então, pessoal, coloquem aí no caderno de vocês a data de hoje. Hoje é dia 31 de março, último dia de março. Estamos encerrando o ciclo aí desse mês, né? Amanhã já é abril, olha como passou rapidinho. Estamos no mês 4, quem diria, hein? Então, na aula passada, eu estou ainda compartilhando aqui a tela com vocês, nós começamos a falar de propagação de calor, tá? E comecei a falar de fluxo de calor. Vejam aí as anotações de vocês. E quando eu falei de propagação de calor, eu falei que existiam 3 tipos de propagação de calor: condução, convecção e irradiação, tá? Equação, exercício com cálculo, apenas em condução, porque em condução vai entrar a parte do cálculo do fluxo de calor. A condução, ela é um processo característico dos sólidos, tá? Exatamente por quê? Porque eu preciso de moléculas transferindo energia térmica uma para outra. A convecção, ela já era característica dos fluidos. Isso é, para ocorrer a convecção, eu precisava ter um líquido ou um gás para transferir o calor. E a irradiação era o único processo que não dependia nem do meio material, porque a propagação por irradiação é aquela que ocorre por meio das ondas eletromagnéticas de calor. Então, nós vimos esses 3 assuntos na aula passada. Eu mostrei aqui para vocês uma simulaçãozinha com um GIF de uma barrinha que era aquecida em uma das extremidades. E aí, o que acontece quando eu aqueço a barra em uma das extremidades, né? O calor vai se propagando por essa barra, porque aumenta agitações de um lado, e essa agitação vai fazendo com que essas moléculas vão transferindo energia uma para outra, porque a distância entre essas moléculas vão se alterando, a oscilação vai se alterando. Então, se eu coloco uma extremidade do lado onde eu tenho a chama, que é o condutor de calor, a outra extremidade de uma barra também é aquecida, porque o calor vai sendo transmitido aí de molécula para molécula. Falei que tinha alguns materiais que eram bons condutores de calor, que são os que nós não consideramos como isolantes, que são maus isolantes, na verdade, ouro, latão, alumínio, que são os nossos metais, cobre, chumbo, aço, bronze, prata, e os maus condutores são aqueles que não permitem que o calor se propague por condução. O vácuo, que é a ausência de matéria, o ar muito seco, madeira, vidro, isopor, plástico, gelo, lã, esses são alguns exemplos. A convecção, que era um processo característico dos fluidos, ele acontecia porque ocorria uma mudança de densidade, que eu comentei com vocês. Densidade é a relação entre massa e volume. E aí, quando eu aqueço um líquido na parte inferior, eu sei que ele sofre uma variação no volume, ele sofre uma expansão, uma dilatação. Então, quando ele sofre uma variação no volume, expandindo, a densidade dele diminui. Como a densidade dele diminui, ele sobe. O líquido que está aqui na parte superior, como ele ainda não recebeu energia térmica, o volume dele é minimamente menor, mas o fato do volume dele ser minimamente menor, isso já implica numa densidade maior. E se a densidade dele é maior, ele desce. Então, eu tenho troca de matéria aqui dentro, o que eu não tenho na. As partículas, ela não uma extremidade e vai para outra para transferir calor, né? Elas vão passando de molécula para molécula. Aqui, na convecção, o fluido vai mudando de posição. O que está embaixo sobe e o que está em cima desce. E aí eu falei de alguns exemplos onde nós observávamos a convecção, que era na corrente de convecção de água quente e água fria, dentro de uma panela, que a convecção do ar acontece dentro de uma geladeira, o ar quente que está na parte de baixo, próximo ao motor, ele sobe, o ar frio que está na parte superior, longe do motor, próximo ao congelador, ele desce, e aí formam-se correntes de ar aqui embaixo. Se o meu ar frio ficar embaixo, essa corrente de convecção não existe. Quando eu estou próximo de uma chama, além da irradiação, o ar quente que está próximo da fogueira vai subir, e o ar frio que está lá no ambiente vai ocupar esse lugar que estava aí, o ar quente. Então, o ar frio desce para o ar quente subir.
A irradiação, ela ocorre através das ondas eletromagnéticas, e aí nós sabemos que essas ondas eletromagnéticas têm uma determinada frequência, têm um determinado comprimento de onda, e todos os materiais, eles irradiam ondas de calor, também chamada de raios infravermelhos, tá bom? Aí eu falei para vocês que no caso da condução, existia uma grandeza física chamada fluxo de calor. E como é que eu calculava o fluxo de calor? Eu comecei por uma expressão simples, que dizia que o fluxo de calor era a quantidade de calor que ia de uma extremidade para a outra. Fluxo de calor, eu usava esse símbolo que parece o símbolo do vazio da matemática, tá? E esse calor demorava um tempo para ir de uma extremidade até a outra. Quanto mais tempo o calor demora para ir de uma extremidade à outra, menor é o fluxo de calor. Por isso que o tempo aparece aqui no nosso denominador, ó. Ele aparece na parte de baixo. Porque quanto maior for o tempo que demora o calor para ir de um lado para o outro, menor é o fluxo, tá? Quanto menos tempo, maior é o fluxo. E claro que quanto mais calor eu estiver transferindo de um lado para o outro, maior vai ser o fluxo também. Então, quantidade de calor está relacionado diretamente com o fluxo de calor, porém o tempo está relacionado inversamente. Quando o tempo aumenta, o fluxo de calor diminui. Falei das unidades desse fluxo de calor no sistema internacional, que pode ser, no sistema internacional vai ser joules por segundo, tá? Mas aí eu posso ter outras unidades de medida. Comentei com vocês na aula passada do que dependia o fluxo de calor. Então, o fluxo de calor, para existir, precisava ter diferença de temperatura entre as duas extremidades. Isso é, se eu tiver uma barra, o lado esquerdo tiver a 27 graus Celsius e o lado direito também estiver a 27 graus Celsius, os dois lados estando na mesma temperatura, não tem fluxo de calor. Então, precisa ter uma diferença de temperatura. Quanto maior era a diferença de temperatura, mais fluxo de calor existia. Então, o fluxo de calor estava diretamente relacionado com a diferença de temperatura. Não é variação de temperatura aqui no sentido de era 20 e passou para 30 graus. Essa variação de temperatura é a temperatura de um lado, quando comparada à temperatura do outro lado da extremidade da minha barra, tá? Dependia do quê? Da espessura, do quanto esse meu tubo era comprido. Quanto mais comprido ele for, mais tempo o calor demora para ir de um lado para o outro. Portanto, o fluxo de calor, ele era inverso à espessura. Quanto mais espesso, mais comprido fosse o fio, mais tempo o calor demora para ir de uma extremidade para outra. Também dependia da tal da área da seção transversal, que aparece aqui em cima no meu desenho, tá? Isso é, a área que vai estar em contato com o material que vai transmitir calor. Quanto maior for a área que estiver em contato, mais fluxo de calor vai ter. E aí eu lembro que eu falei que se eu quisesse transferir calor para uma parede, a transferência ocorre muito lentamente se eu encostar um dedo na parede, a área do dedo que vai estar transferindo calor, eu transfiro menos calor. Se eu encostar direto aqui na parede, eu transfiro mais calor, porque é todo o meu corpo que está trocando calor com a superfície da parede, a área fica maior, então se a área fica maior, o fluxo de calor também. E é claro que o material também faz diferença, e aí eu coloquei uma letrinha K para representar esse material, e esse K depende, né? Cada material vai ter um valorzinho, e ele é chamado de condutibilidade térmica. Falei tudo isso na aula passada. Aí eu falei das unidades, do fluxo de calor, da unidade da área, da unidade do comprimento, espessura, largura, né? A distância entre uma extremidade e outra, que pode ser metros, centímetros, milímetros. A temperatura pode ser em graus Celsius, graus Fahrenheit ou Kelvin, e a condutibilidade térmica, ou o coeficiente de condutibilidade térmica. É ele que vai determinar para nós todas as unidades dos nossos exercícios. Todos os exercícios de propagação de calor são sobre essas equações. Então, é a aplicação dessa fórmula que está aqui. Eu vou substituir essas letrinhas por números para cada um dos nossos exercícios. Agora eu vou compartilhar a tela toda
para apresentação em PowerPoint, eu tenho, acho que, um exemplo só disso, o assunto é bem simplesinho, tá? Quando comparado ao que a gente falou antes, né, esse assunto fica bem fácil. Então, vamos entender essa situação que está proposta nesse problema. Então, tudo que eu falei antes, eu já tinha falado na aula passada. Essa aula, portanto, de hoje começa a partir desse exemplo que eu estou colocando aqui. Uma pessoa dorme sob um cobertor. Sob um cobertor significa que ela está embaixo do cobertor. O cobertor de 2,5 centímetros de espessura. Então, vou imaginar que tem uma pessoa e em cima dessa pessoa tem um cobertor. Com 2,5 centímetros de espessura, isso está mais para um edredom, tá? Eu não tenho, pelo menos, nenhum cobertor em casa que tenha essa espessura aí de 2,5. Edredom, sim, né? Opa, entrou aí informações do problema. Vou aqui na minha figura, tá? Alguém abre o microfone, quer falar comigo? Não? 2,5 centímetros de espessura. Condutibilidade térmica, olha aqui a tal da condutibilidade térmica. Condutibilidade térmica é o material do qual o meu cobertor é feito. A minha constante é o K. Então, eu tenho a espessura e eu tenho o K. A pele da pessoa, que é o lado de baixo aqui, está numa temperatura que vale 33 graus Celsius. Já tá frio, né? A pessoa tá morta. A temperatura do corpo humano é em torno de 36, 37 graus. Esse aqui tá 33, ele tá congelado já. Só que fora do cobertor, que é um ambiente, a temperatura é de 0 graus Celsius. Então, existe uma diferença entre a parte de baixo do cobertor e a parte de fora do cobertor. O problema quer saber quantidade de calor transmitida. Quantidade de calor eu represento pela letra Q maiúsculo. Mas ele quer saber quanto é que esse cobertor transfere durante 1 hora. Então, eu sei aqui quanto tempo demorou para essa transferência ocorrer. Por metro quadrado de superfície. Isso é, para cada área de 1 metro quadrado, que o meu edredom está enorme, né? Para cada área de 1 metro quadrado, quanto é que esse edredom está transferindo de calor? Então, vamos separar todas as informações que a gente tem. A gente sabe espessura, a gente já sabe diferença de temperatura. Aqui eu não vou fazer T2 menos T1, eu vou fazer a temperatura maior menos a temperatura menor. Então, a diferença de temperatura que existe entre um lado e o outro é de 36 graus Celsius. Eu tenho duas expressões. Fluxo de calor é quantidade de calor que é transferida por intervalo de tempo, mas eu também sei que o fluxo de calor depende do material, depende da área de transferência, depende da diferença de temperatura, quanto maior forem essas coisas, maior é o fluxo de calor, e depende da espessura ou comprimento desse edredom, largura, depende aí de como você estiver olhando para ele. Eu vou igualar as duas. Quantidade de calor num certo intervalo de tempo tem que ser igual a constante K vezes a área, vezes a diferença de temperatura, tudo isso dividido pela espessura. Eu quero saber a quantidade de calor. O tempo é 1 hora. Aqui eu vou prestar bastante atenção, ó, está em horas. Olhe para o K. O K está em segundos. Então, eu vou ter que converter essa hora para segundos. Então, essa hora eu vou transformar em 3.600. O K, ele vale 3,3 vezes 10 a menos 2. A área está aqui no enunciado, é a cada 1 metro quadrado. O K está em metros, então eu não vou precisar converter essa área. Ela vai ficar 1 metro quadrado mesmo. A diferença de temperatura entre o lado de fora e o lado de dentro é de 33 graus Celsius. O K também está em graus Celsius.
Então, no lugar do ΔT, eu vou pôr o 33. Agora, eu vou tomar cuidado com a espessura. Por quê? No K, aparece metros, e a espessura está em centímetros. Então, essa espessura de 2,5 centímetros, eu vou multiplicar por 10 a menos 2 para transformar em metros. Então, ficou aqui, ó, 2,5 vezes 10 a menos 2 metros. Posso simplificar um 10 a menos 2 que aparece aqui em cima, com o 10 a menos 2 que aparece aqui embaixo. Então, cortei os dois. A quantidade de calor, ela vai ser, então, 3,3 vezes 1 vezes 33. O 3.600 que está aqui do lado, embaixo do ΔQ, eu vou levar ele para o outro lado, multiplicando também, ó. Então, o 3.600 sobe e o 2,5 fica aqui embaixo, dividindo. Então, agora, não tenho mais física nenhuma nesse problema, na verdade, eu nem considero isso aí um problema de física, eu considero isso aí um problema de matemática. 3,3 vezes 1 vezes 33 vezes o meu 3.600, isto aqui vai dar 392.040, que agora eu vou dividir por 2,5. E isso dividido por 2,5 vai dar 156.816. Que unidade vai ter essa quantidade de calor? Olha lá no K. Aparece a letrinha J. Então, isso aqui está em joules. Poxa, Glaucia, mas um cobertor perdeu muita energia, né? Um cobertor não perde muita energia, não, gente. Esse 156.816 não é muita energia. Vamos pensar aqui no seguinte, fazendo uma comparação. Uma caloria, ela equivale a aproximadamente 4,2 joules. Vamos ver quantas calorias estão sendo transferidas nesse cobertor, ó. 156.816 joules. Só para fazer uma comparação aqui para vocês, tá? Então, eu vou ficar com 4,2 vezes x igual a 156.816. Esse x, então, é 156.816 dividido por 4,2. O problema não está me falando nada disso, tá? Sou eu que estou fazendo uma comparação aqui, ó. Essa divisão, ela dá 37.000, também é um número alto, ó, 37.337 calorias. Vamos aproximar isso aqui, ó, para 37.000 calorias. Estou aproximando, tá? Que eu poderia dizer que são 37 quilocalorias, o K é 1.000. 37 quilocalorias, gente, não é nada. Ai, é a quantidade de caloria de uma uva que a gente come, tá? Para vocês terem uma ideia. É a quantidade de caloria de metade de um brigadeiro, tá? Então, é muito pouca energia que esse cobertor está transmitindo a cada hora por metro quadrado, tá? A resposta do problema é 150.816 joules. Parecia uma quantidade imensa de energia, tá? Mas quando comparado, por exemplo, a energia que a gente consome com alimento, isso não dá nem 37 quilocalorias, gente. Dá um pouquinho mais do que 37 quilocalorias, tá? Mas é muito, muito, muito pouco, ok? Eu vou deixar aqui para vocês a resolução dele no PowerPoint, bonitinha, para vocês olharem, tá? Deixa eu ver aqui. A Daniel coloca para mim. Por que quando você está debaixo do cobertor ele fica quente? Porém, se você sair depois de um tempo, ele esfria. A gente que gera o calor, né? A gente que transfere o calor, Daniel. Porque nós estamos a 37 graus Celsius no nosso corpo aproximadamente, Daniel. Então, quando você deita na cama, a cama está gelada.
porque a cama normalmente está na temperatura ambiente. Então, você imagina nesse caso dessa pessoa, que o ambiente está a 0 graus Celsius, quando ela deitou na cama, a cama estava a 0 graus Celsius também, tá? E o corpo dela a 37. Então, quando você deita na cama, normalmente você sente a cama muito gelada. Aí você até se encolhe. Por que que você se encolhe debaixo de um cobertor quando você deita na cama? Porque você quer diminuir a área de contato do seu corpo com a superfície. Porque quanto menor a quantidade, a área de contato, menos calor você vai perder, tá certo? Então você deita todo encolhidinho, que é para não perder muito calor. Mas mesmo assim você vai começar a transferir calor para o colchão, para o lençol. Com o passar do tempo, isso entra em equilíbrio térmico. Você estando lá embaixo do cobertor, você vai transferindo energia, até que o seu colchão e a parte de dentro do cobertor também fica a 37 graus Celsius, tá bom? E aí você estabeleceu um equilíbrio térmico, mas você está constantemente perdendo energia, tá? Para manter esse ambiente aí a 37 graus Celsius, você está perdendo sempre energia, ok? O cobertor, por mais largo que ele seja, ele transfere energia. Tanto é que às vezes a gente coloca 1 ou 2 cobertores em cima da gente, exatamente para aumentar a espessura e diminuir o fluxo de calor, demorar menos tempo aí para a gente ficar trocando energia. Aí começa a ficar muito quente embaixo do cobertor, por quê? Porque você se movimenta, aí tem o atrito gera elevação de temperatura. Aí você vai lá, coloca o pezinho para fora e fala, poxa, refrescou, né? Ficou melhor só com o pezinho para fora do cobertor. Quando você tira um pezinho para fora, todo o ar quente que estava lá embaixo sai, tá? Porque ele tem uma densidade baixa, então tem uma densidade alta, né? Ele sai. Perdão, a densidade, o volume do ar que está lá embaixo é maior, então a densidade dele é menor, ele sai, e o ar frio entra. Por isso que dá aquela sensação de refrescância, vamos dizer assim, quando a gente coloca um pezinho ou um braço para fora, tá bom? Vamos ler aqui o que o pessoal está dizendo ainda. Nossa, nem fala, uma bomba atômica libera uma quantidade de energia absurda, Arthur, energia térmica absurda, fora os efeitos da radiação, tá? Então, leve em consideração que a elevação de temperatura é grande e os componentes radioativos que são liberados também causam grande estrago, tá? 10 ml de iogurte é nada, né? 10 ml de iogurte, 100 ml de iogurte é 37 quilocalorias. Que iogurte é esse, Lorenzo, que você toma que tem tão poucas calorias? Nem o iogurte light. Quando a gente compra um iogurte light, ele tem 70 quilocalorias, né? É bastante quilocalorias. Levando em consideração que a nossa dieta tem que ter em torno de 2.000 quilocalorias para algumas pessoas, até 3.500 quilocalorias, 37 quilocalorias não é nada, tá? Iogurte Tang? Não sei se é Tang. Ah, se tiver muita água, a quantidade de calorias baixa, tá? Mas água também tem calorias, deixa eu informar vocês, tá bom? O que acontece com as calorias da água é diferente do que acontece com as calorias do iogurte. Todo mundo fala, a água não tem caloria. A água tem caloria, sim, tá bom? A diferença é que toda a água que entra no nosso organismo, ela sai do mesmo modo que ela entrou. Ela sai sobre a forma de suor e ela sai sobre a forma de urina, né? Ela entra pela boca, sai pela urina, pelo suor. Agora, o iogurte, como ele tem outros componentes químicos nele, uma parte dele fica acumulada no nosso corpo, que é o que nós chamamos de gordura acumulada. E aí a gente precisa fazer atividade física para liberar essa gordura. Tá? Não é tão simples eliminar as calorias de um iogurte como a gente libera as calorias da água, tá bom? É a parte difícil, vem a Páscoa aí para mostrar pra gente quanto é difícil. A gente come chocolate, um batom, um chocolate batom, tem aí em torno de umas 70, 90 quilocalorias, que para você perder quase 30 minutos numa esteira, né? Aí vem a parte difícil da coisa, né? A gente ganha essas calorias muito fácil, mas se livrar delas é muito difícil,
ok? Então, pessoal, todos os nossos exercícios aí de fluxo de calor giram em torno dessa aplicação de fórmula, tá? Gastar caloria, queimar calorias. Se vocês sabem como é que se calcula a caloria de um alimento, é queimando ele mesmo, é tacando fogo nele mesmo, tá? Você põe fogo no alimento e vê qual é a energia, a quantidade de energia de calor que você precisou para queimar ele com o fogo, né? Então, o pessoal de alimentos entende até melhor do que eu sobre isso. Você pega ali um grão de milho, queima ele até ele virar um torrão de milho, e aí você vai descobrir quantas calorias tem naquele milho. Quanto foi necessário dar de calor para ele queimar, né? Pessoal, esse assunto é simples, mas a única coisa que eu peço para vocês prestarem atenção é na unidade do K, tá bom? É o K que vai determinar todas as outras unidades do problema. Não tentem converter a unidade do K. Então, se o K aparece em metros, o comprimento ou a espessura tem que estar em metros, a área tem que aparecer em metros quadrados. Se o K está em segundos, o tempo que aparece no problema tem que estar em segundos também. Se no K tem graus Celsius, isso significa que as temperaturas externas e externas têm que estar em graus Celsius. Se não estiver, converte, tá certo? E aí, se o K estiver em joule, a quantidade de calor que você descobriu vai ser em joule. Se ele estiver em caloria, ela vai ser em calorias também, ok? Com isso, eu encerro o assunto da aula de hoje. Tá? Eu vou fazer a nossa chamada. E aí, fica comigo aqui na aula até as 9 horas, quem quiser tirar dúvida da lista. Quem não quiser tirar dúvida da lista, quem não quiser fazer a lista agora, tudo bem, eu não vou estar vendo se vocês estão fazendo ou não, mas saibam que essa lista vai acabar tirando aí algumas horinhas da Páscoa de vocês, tá? Aí fica a critério de cada um uma cabeça, uma sentença e sabe o que quer fazer da vida já. Abner está presente? Eu fiz chamada não, né? Abner está aí? Não? Alisson. Alisson não frequenta. André. Cadê o André? Salve, salve, André. O André Vinícius. Salve. Arthur tá aí. Cadê a Carol? Joia, Carol. Boa noite, Carolzinha. Daniel. Cadê o Dani? Diego. Salve, salve, Daniel. Diego. Eduardo. Efraim. Edu e Efraim presentes. Felipe. Arthur, você moscou, Arthur? Eu pus presença para você, Arthur. Pousa, Arthur. Volta para a aula, Arthur. Felipe tá aí. Cadê a Gabi? Joia, Gabi. Giovana. Salve, salve, Gi. Grazi não entrou em nenhuma aula síncrona ainda. O Guilherme Rodrigues. Cadê o Gui? Gui antecipou o feriado, Gui? Será? Cadê o João Norato? João Norato eu vi no comecinho da aula. Aí, salve, salve, João. Cadê o João Pedro? Salve, João Pedro. José William. Cadê o José William? Fala um oi para nós se estiver presente. Juju, cadê você, Juju? Juju tá aí. Cadê o Léo? Salve, salve, Léo. Lê, cadê você, Lelê? Salve, salve, Lê. Lorenza, vi a Lorenza agora um pouquinho. Isso, salve, Lorenza. O Lorenzo, eu sei que tá por aí, mas põe um Szinho aí. Isso, salve, Lorenzo. Lucas Eduardo e o Lucas Fernandes. Cadê o Lucas Lopes? Tá aí. E o Lucas Fernandes. Matheus Estevam. Matheus Gonçalves. Salve, salve.
Micael, boa noite, Micael. Murilo, salve, salve, Murilo. Nicolas, dá um oizinho para nós, Nicolas. O conteúdo para hoje, Lucas, acabou. O restante da aula é para tirar dúvidas da lista e trabalhar na lista, tá? Mas eu não acabei o conteúdo de termologia, isso ainda vou continuar, tá bom? Mas aí eu vou continuar depois do feriado. Tá? Murilo vi que está presente. Esse Nicolas não frequenta as aulas síncronas. O Nicolas frequenta. Quem não está frequentando é o Paulo, perdão. Paulo não apareceu ainda, né? Pedro Salles. Cadê o Pedrinho? Raíssa. A Poliana tá aí, né? A Poli eu vi no comecinho da aula, me deu boa noite, né, Poli? Salve, salve, Poli. Ricardo, cadê o Ricardo? Salve, salve, Ricardo. Ok, Poli. Ricardo, Richard, cadê o Richard? Richard, tudo bem, Richard, já vi você aqui. O Ricardo tá aí também. Já. Samuel, cadê o Samuel? Tiago, Titi, cadê você? Salve, Tiago. Cadê o Vini, Gavon? Boa noite, Vini. Vini Ru, boa noite. Cadê a Vicky? Vitória? Olá, Vi. E a Yasmin não frequenta. Então, pessoal, vamos trabalhar na lista. Quem quiser trabalhar online e ir tirando dúvidas, pode fazer isso. Quem quiser trabalhar offline e tiver dúvida até às 9 horas, eu estou aqui no Meet com vocês. Quem já começou a lista, faltou você, Juan? Peraí, por que eu pulei o Juan? Vou descobrir aqui, Juan, peraí. Então, agora nós vamos trabalhar na nossa lista. Um momentinho, Juan, eu vou colocar você aqui na minha presença, Juan. Mil perdões, Juan. Por que eu te pulei? 3 McNote. Ai, Juan, eu pus presença para você. Acho que eu pulei na hora de chamar, mas eu pus presença, tá, Juan? Você não tá com falta, não. O link do e-book, peraí que eu vou pegar para você, Richard. Deixa eu entrar aqui no e-book da sala de vocês para poder compartilhar. Deixa aqui na minha biblioteca de vocês, é o de termologia. Tá aqui. Então, vamos olhar aqui qual que é o endereço do e-book de vocês. Vou compartilhar aqui no chat. Tá? Bom feriado, Poli. Bom feriado para quem estiver saindo. Quem tiver dúvida, o Efraim tem dúvida na questão 20. Espera aí, Efraim, eu vou pegar aqui a lista. A lista é de termologia, né? Eu vejo com você, Vitória, só um minutinho, a gente já viu o 22. Eu preciso achar a lista de vocês. É dilatação, né? Deixa eu abrir aqui no e-book a lista de dilatação, porque agora eu não vou achar ela no meu material. O material está lá no quarto dos meus filhos. Escalas. Aqui tem uma listinha de fluxo de calor. Aqui, dilatação. Ah, ele baixou a lista. Não era para ter baixado a lista. Ela abre para mim a lista. Tem hora que ele abre, tem hora que ele abaixa. Ai, não é isso, ele baixou o PowerPoint. Lista tá aqui embaixo. Vamos lá, é o 20 e o 22. Problemas de fixação. Eu acho que está na mesma numeração da minha lista do livro, né? Aí eu não vou precisar ficar olhando. 20, uma régua de... Não, 20... 20 de vocês é Unesp. Aqui também tem 20 que é da Unesp, Unesp.
O coeficiente de dilatação linear médio de um certo material é alfa, e sua massa específica é φ0. Vou voltar aqui para o nosso Meet. Ok, vamos lá. Vou compartilhar aqui a luzinha. Já ficaram 11 aqui. São 11 que vamos tirar dúvidas. 10, né, na verdade. Estou começando pelo exercício 20, tá? Depois eu vou para o 22, Vi, para a gente ver as contas. Ele deu o coeficiente de dilatação alfa, que é de 5 vezes 10 elevado a menos 5 graus Celsius elevado a menos 1, de um certo material. A massa específica a gente costuma chamar massa específica de μ ou densidade, tá bom? A 0 graus Celsius tem esse valor aqui, o alfa. Calcule quantos por cento varia, cresce ou decresce, a massa específica. Então, ó, pensa que densidade é massa sobre volume, ok? Fala, filho. Pode. E aí ele vai elevar a temperatura até 300 graus Celsius. Então, existe uma variação de temperatura aqui de 300 graus Celsius. Como ele está pensando em densidade, eu não vou poder usar o alfa, tá? Eu vou ter que usar o gama para esse exercício. E aí eu preciso lembrar que o gama, ele é 3 alfas. Então, se o gama é 3 alfas, eu vou fazer 3 vezes 5 vezes 10 elevado a menos 5. O gama, portanto, vai ser 15 vezes 10 a menos 5 graus Celsius elevado a menos 1. Vamos descobrir o delta V. É uma questão volumétrica, Daniel. Delta V é V0, gama, delta T. Eu não tenho o V0, não tenho nem o delta V. Mas eu vou descalcular aqui em função desse V0. Só um minutinho, gente. Deixa eu ajeitar aqui. Preciso de calculadora. Senão eu não consigo fazer ele. Então, vamos lá. Vou ligar aqui a calculadora do meu celular, que está acabando a bateria. Que beleza. Então, vamos pensar nisso aqui. Tá. Já calculamos o gama, temos o delta T. Vamos substituir os valores que a gente tem, mantendo o V0, tá bom? Então, vai ficar delta V igual a V0, que eu não tenho. No lugar do gama, eu vou pôr o 15 vezes 10 elevado a menos 5. E no lugar do delta T, eu vou pôr os 300. Daqui, então, nós vamos descobrir que a variação do volume, em função do volume inicial, que é o 15 vezes 300, dá para escrever esse 300 como 3 vezes 10 ao quadrado, tá? Isso aqui vai dar 0,045. Eu estou tirando da potência de 10. E mantém aqui o volume inicial, tá bom? Vou descobrir quanto vale o volume final dele, tá? Vamos ver se a gente consegue escrever o volume final. Então, eu tenho a variação do volume, eu estou pensando aqui, gente, só um minutinho. Eu não tenho o volume inicial, mas eu tenho a expressão do volume final, que é volume final igual ao volume inicial, que multiplica 1 mais gama delta T. Eu vou usar essa expressão aqui, ó, para achar o volume final dele. O volume final, então, vai ser V0, que multiplica 1. O gama é 15 vezes 10 a menos 5. E o delta T é 300. Daqui, deixa eu ver onde eu chego. Eu chego que o meu V final, ele é o meu V0. Eu não precisava dessa daqui, não.
mais 0,045, que é o resultado dessa continha aqui, ó, do V0. Deixa eu só ver se eu não errei nada aqui. Isso aqui dá 0,045, já somos 2. Era mais fácil se eu tivesse ido pelo outro, né? Isso aqui dá 1. Se vocês não estiverem entendendo, aí vocês me falam, por favor. Mas isso aqui vai dar 1,045 do V0, tá? Se quiser, chama o V0 de 1. Podia ter substituído direto nisso aqui, ó, V menos V0. Eu tenho ΔV, que é 0,045. Volume final eu não tenho. O volume inicial, peraí, aqui tá faltando V0. Eu acho que fica mais fácil se for pelo ΔV, né? Eu tô pensando nesse problema agora, pela primeira vez nesse ano. Mais V0, isso é igual a V. Daqui eu tiro que o meu V é, isso aqui é um V0 com 0,45. Tá? Vou até apagar essa continha aqui, ó. Eu vou deixar só do ΔV. Tá bom? Na prova do vestibular você não pode usar calculadora, Daniel. Aqui eu vou usar porque senão eu vou ter que ficar fazendo conta por conta na unha. Vai ficar difícil, tá? Agora vamos pensar no que ele quer. Ele quer que a gente descubra a densidade, né? A massa específica, a variação da massa específica. O quanto a massa específica cresce ou decresce. Então, eu vou pensar assim, densidade, ela é massa sobre volume, mas o que está mudando aqui, ele é o meu volume final que está mudando. Então, se eu pensar na densidade inicial, ela é M sobre o volume inicial, que eu não tenho, mas eu tenho uma densidade a 300 graus Celsius, que é a massa, sobre o meu novo volume. E o meu novo volume é 1,045 do meu volume inicial. Então, eu tenho a densidade no começo e eu tenho a densidade a 300 graus Celsius. Agora, vamos relacionar as duas para ver quanto elas decresceram. Uma maneira de eu relacionar isso é eu pensar na densidade, na relação entre a densidade a 300 graus Celsius e a densidade a 0 graus Celsius. Eu vou dividir uma pela outra, tá? E o que der, eu vou multiplicar por 100 para transformar isso aqui em porcentagem. Então, a minha densidade a 300 graus Celsius é M sobre 1,045 do V0. E a densidade a 0 graus Celsius é M sobre V0. Então, eu peguei essa relação aqui, ó, entre as duas densidades, copio a de cima e multiplico pelo inverso da de baixo. Com isso, eu consigo sumir com as massas, consigo sumir com o V0, consigo sumir com... Ai, não transforma isso num triângulo, não. E aí eu fico com... Peraí que eu perdi alguma coisa. 1 sobre... Não é para ser 1, gente. Peraí. Deixa eu pensar melhor. É porque tem uma relação entre as duas. Eu acho que se a gente isolar, fica mais fácil. Se isolar esse M sobre V0, né? Isso é a densidade inicial dele. Então, a densidade a 300, ela é a densidade inicial sobre 1,045, tá? Só que a densidade inicial,
Deixa eu pensar. Daniel, você diz aí que você entendeu. Eu estou meio perdida. Aqui, não sei se você entendeu o exercício. Acho que você entendeu a minha fala da calculadora. Mas agora eu estou pensando aqui na resolução desse exercício para saber quanto aumentou. O volume inicial, vamos descobrir aqui, ó. Se o volume inicial, se a gente considerar o volume inicial como 1, o volume final é 1,045, tá? E aí eu posso calcular essa variação na densidade como sendo a variação de volume que ele teve quando comparado com o volume inicial. Mas eu não sei se isso vai dar a resposta do problema 1 dividido por 1,045. Eu acho que não dá. 1 dividido por 1,045. Isso dá 35%. Não, vai dar, e a resposta dá 4,3. A densidade decresce, porque o volume aumenta. Só um minutinho, Murilo, que aí... Você está falando desse exercício, Murilo? Já olho para você, Murilo. Deixa eu só tentar concluir esse 20 aqui. Pá, 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 pá. Deixa eu tentar... Ah, tá, dá uma olhadinha, Murilo. Tem que olhar o 22 também. Se eu pensar na densidade, massa sobre volume inicial, eu vou ter que meu volume inicial é a massa sobre a densidade inicial. Se eu colocar aqui, ó, delta V igual a 0,045 da massa pelo volume inicial. E a densidade final, não, isso aqui é variação do volume. Peraí. Se isso aqui é variação do volume, eu consigo calcular a variação da densidade. A variação da densidade é massa sobre variação do volume. A variação da densidade, então, é a massa sobre 0,045 do meu volume inicial. Tá, mas eu preciso da massa e volume inicial. Deixa eu pensar aqui. Papá, papá. Para eu saber em porcentagem, eu acho que eu vou ter que pegar esse delta da densidade e dividir pela densidade final, para saber o quanto variou em porcentagem. No final, vamos ver se isso aqui dá certo. A variação eu tenho M sobre 0,045 do V0. Isso aqui é o quanto ela variou. O que eu tenho no final é 1,045. Não, aí é densidade, peraí. Se aqui é densidade, é massa sobre volume. O meu volume, então, vai ser a massa sobre a densidade final. Então, isso aqui é massa. Ai, gente, eu não sei. Eu não sei como é que eu chego nessa resposta da variação da densidade. Vou pensar um pouquinho mais. Espera lá. Porque eu tenho que ver quanto variou o volume. Eles resolveram, Vitória? Como que eles fizeram para resolver, Vitória? Porque disso aqui eu tenho certeza. Agora eu só estou me atrapalhando um pouco com a densidade. Tá? Porque eu tenho que pensar nas densidades para saber quanto variou percentualmente, né? E eu acho que eu tenho que comparar isso com o volume inicial, só que eu não tenho o volume inicial.
Tá, vamos pensar no ΔV. ΔV é V menos V0. Eu tenho ΔV, que é 0,045. Eu tenho o volume final, que é 1,045. Daqui eu tiro o meu volume inicial, que é 1. Então, a minha densidade inicial seria M sobre V0. Eu não tenho o M não muda. Então, a minha densidade inicial seria 1M só. A densidade final, ela é a massa sobre o volume final. A massa eu não tenho, ela não muda. O volume final é 1,045 do V0, só que o V0 é 1, então acabou ficando 1,045 mesmo. Então, teve uma variação na densidade, que foi a densidade final menos a densidade inicial. Vamos pensar nisso aqui. A densidade final é M sobre 1,045, e a densidade inicial é 1, é só M. Só M. Então, a variação da densidade ficou M menos 1,045, tirei o MMC, tá? Eu pensei numa variação de densidade. Então, chamei a densidade inicial de M sobre V0. Meu V0 está aqui, é 1. Então, achei que a densidade inicial era só M. Peguei a densidade final como massa vezes volume final. Tenho aqui o volume final, 1,045. O meu V0, ele é 1. Tá bom? Aí, eu fui pensar na variação disso. Cheguei nessa expressão aqui, ó. Vou tirar o MMC de novo. Então, eu fiquei com ΔD. O MMC disso é 1,045. Divido pelo de baixo e multiplico pelo de cima. Então, eu fico com isso aqui. Não sei se isso aqui vai dar certo. A variação da densidade, então, ela vai ser de... Aqui tem um M, né? Vai ser de menos... Vai dar um número negativo. Ela decresce, né? Aumenta o volume. Ela decresce. Isso aqui vai dar menos 0,45 M sobre 1,045. Então, a variação da densidade, quanto dá? Tá faltando um zero aqui, ó. Aqui em cima. É 0,045 M. Vamos dividir esse 0,045... 0,045, eu vou dividir pelo 1,05. 1,045. Isso aqui dá menos 0,043 M. Aí, o ideal agora é a gente multiplicar isso por 100. Então, a massa não muda, tá? Tem que pensar aqui que a massa não vai mudar. Mas a densidade, se eu multiplicar isso aqui por 100, ela vai mudar 4,3%. E o sinalzinho de menos é que está me indicando que ela decresce. Eu acho que é essa a melhor solução para esse exercício, tá? Eu acho que é isso aí. Entendeu, Efraim? Desculpa aí a confusão. Fazia muito tempo que eu não resolvi esse exercício da VUNESP. Então, escreve a densidade inicial, em função desse volume inicial. Escreve a densidade final em função do volume final. E faz a diferença entre os dois, para saber aí a variação da densidade, tá? Ela vai ficar em função de M, porque eu não consegui cancelar esse M. Ok? Aí tive que tirar um MMC. A questão de vestibular é um pouquinho mais complicada, sim. É um vestibular bem antigo. O outro que me pediram é o 22, né, Vitória? Era o 22?
Aí depois eu vou olhar aí o do Murilo. Tá, Murilo? Tô seguindo aqui a sequência. O 22, na minha lista, confere para mim, Vitória, se é o mesmo meu e seu 22, tá? O meu 22 está assim, uma esfera oca de vidro, o seu 22 está assim, uma esfera oca de vidro? Sim. Efraim, Daniel, Vitória, eu posso apagar essa tela? Alguém ainda está copiando essa tela? Se alguém estiver copiando, me avisa. Pode apagar, então tá bom. Então eu vou para o 22. Vamos separar todos os dados do exercício 22, tá, Vitória? Antes de resolver ele. Uma esfera oca de vidro de 200 centímetros cúbicos de capacidade. Então, eu tenho aqui um volume inicial, 200 centímetros cúbicos, está cheia de mercúrio. Isso aqui é tanto o volume da esfera, quanto o volume do mercúrio inicial, tá bom? A esfera tem 200 centímetros cúbicos e dentro da esfera tem 200 centímetros cúbicos de mercúrio. A esfera está numa temperatura inicial de 0 graus Celsius. Se ela tem mercúrio dentro dela, isso significa que a temperatura inicial do mercúrio também é 0 graus Celsius. Eu aqueci a esfera. Se eu aquecer a esfera, eu aqueci a esfera até 80 graus Celsius. Isso significa que eu aqueci o mercúrio também até 80 graus Celsius. Então, tanto a esfera quanto o mercúrio tiveram uma variação de temperatura de 80 graus Celsius. Aquecendo-se a 80 graus Celsius, uma fração de mercúrio extravasará através de um orifício. Essa parte que ele fala que extravasará, Vitória, a gente tem que entender que é a dilatação aparente, é aquilo que eu vejo. Não é toda a dilatação do mercúrio, porque quando eu esquento a esfera, o que acontece? A esfera também aumenta de tamanho, tá? Quando a esfera aumenta de tamanho, o mercúrio passa a ocupar também aqui dentro um volume que ele não ocupava anteriormente, tá bom? Então, não é tudo que dilatou do mercúrio que vai acabar extravasando, que vai acabar saindo da esfera. Uma parte da dilatação fica lá dentro. Sabendo que os coeficientes de dilatação do mercúrio e linear do vidro são, respectivamente. Então, vamos tomar cuidado com esse coeficiente de dilatação. Ele diz o do vidro e ele diz o do mercúrio. Só que quando ele diz o do vidro, ó, sabemos que os coeficientes de dilatação do mercúrio e linear do vidro, então o do mercúrio não é linear. O do mercúrio, eu estou entendendo aqui, que o do mercúrio é o volumétrico já, tá? Vamos ver se essa interpretação... Sabendo que os coeficientes de dilatação do mercúrio e linear do vidro são, respectivamente, 1,82, então o do mercúrio é o volumétrico. Aqui está uma confusão no enunciado, mas eu estou considerando que o do mercúrio é volumétrico, 1,82, eu estou mexendo aqui na potência de 10, tá? Eu andei com a vírgula, ao invés de ficar 0,000182, eu escrevi em potência de 10, Vitória. E aí, como ele disse o linear da esfera de vidro, ele me deu o alfa. E aí ele me deu o alfa, vamos escrever esse alfa como 8,1 vezes 10, deixa eu contar quantas casas decimais aqui, Vi. Menos 6. Estou contando casinhas decimais. Eu preciso do gama. E o gama, ele é 3 vezes o alfa. O que significa que o gama da esfera é 3 vezes esse 8,1 vezes 10 a menos 6. Tá? Pode ser que seu erro esteja aí, Vitória, mas é chatinho esse enunciado, viu? De entender ele. Até eu fiquei meio atrapalhada aqui. Essa continha aqui dá 2,4, vamos ver se confere. 2,43 vezes 10 a menos 6. Deixa eu ver o que o problema quer. Quanto de mercúrio extravasará? Então, quanto vaza? Primeiro, a gente calcula
quanto a esfera sozinha expandiu, tá bom? Então, vamos pensar na esfera solitária, sem Mercúrio, para ver o quanto ela é capaz de dilatar. Então, o ΔV da esfera, ele vai ser V0, gama, ΔT. O ΔV da esfera, então, é 200, que multiplica 2,43 vezes 10 a menos 6, que multiplica 80. Aí precisa fazer a continha aí na calculadora para ver quanto dá esse ΔV da esfera, tá bom? Preciso calcular também a dilatação do mercúrio sem o recipiente. E essa dilatação do mercúrio sem o recipiente é como se eu pudesse aquecer o mercúrio, tá? Apenas o mercúrio, sem o recipiente no qual ele contém. Então, é o volume inicial, vezes gama, vezes ΔT. Então, o ΔV do mercúrio, cachorrinho, o ΔV do mercúrio, o real, só o mercúrio sozinho, na realidade, essa conta da esfera, Vitória, vem cá, cachorrinho, não late, não. Esse 0,0, tá, então eu vou por aqui. 0,0388 centímetros cúbicos. Meu amorzinho, vem cá, ó, brinca com o seu bichinho, deixa o seu irmãozinho em paz, deixa. Vamos calcular o do mercúrio. O V0 do mercúrio é 200, o gama do mercúrio, 1,82 vezes 10 a menos 4, e o ΔT, 80. Calcula, então, a variação real do mercúrio. Só o mercúrio sozinho, quanto que ele é capaz de expandir. Se tiver o resultado dessa continha, aí você me avisa. Aí depois eu vou descobrir quanto que extravasa, né? Se a esfera sozinha dilata 0,0388, olha, o mercúrio dilatou muito mais, né? O mercúrio dilatou 2,912 centímetros cúbicos. Desses 2,912 centímetros cúbicos, a gente tem que pensar assim, ó, 0,0388 ficou dentro da esfera, tá? Então, disso aqui que caiu, disso aqui que dilatou o mercúrio, isso aqui não saiu, ficou dentro da esfera. Isso é pensar que o ΔV real, ele é o ΔV aparente, mais o ΔV do recipiente. O mercúrio sozinho dilata 2,912. Quanto vaza, eu não sei. O de recipiente dilatou só 0,0388, portanto, 2,918 menos 0,0388, isso aqui é o quanto aparentemente ele dilatou, é o quanto extravasou. Pela lista, vai dar 2,52 centímetros cúbicos. Ok? Pela respostinha final, 2,52 centímetros cúbicos. Confere aí, Vitória, se a conta bate. Tá bom? Não bateu, Vi? Então, não é. Quanto deu a conta? Era esse que não estava batendo a respostinha final? Deixa eu refazer aqui essa continha. 2,8732. Só um minutinho, viu? Deixa eu só refazer a sua continha. 200, que multiplica 2,43. Opa. 200 vezes 2,43 vezes 80. Olha, mas o resultado não bate, né, Vitória? Bateu esse 2,9, 2,9212 menos 0,0388. É da 2,87 mesmo, Vi. Essa resposta, então, não está batendo com a continha do livro. Deixa eu ver se eu não errei nenhuma unidade aqui.
Deixa eu ver se eu não errei o alfa, se eu não errei nada disso, não. 1,82 vezes 10 a menos 4, beleza. O outro, 8,1 vezes 10 a menos 6. Pode ser que quem tenha resolvido no livro resolveu errado, Vitória. Pode ter sido o erro de quem fez o gabarito, porque o raciocínio está certo. 200 vezes 1,82 vezes 10 a menos 4 vezes 80, é isso mesmo, menos 200 que multiplica 2,43 vezes 10. Eu acho que eu errei aqui, peraí. Não é menos 6. Será que é menos 6? 3 vezes 1, 3. 3 vezes 8, 24. Quanto que eu pus o gama? Aqui tá errado, ó. Meu gama tá errado, Vi. Corrige ele, ó. O gama da esfera. 8 vezes 3 dá 3 vezes 1, 3, né? Eu errei aqui, ó. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 8, 24. 24 vezes 10 a menos 6. Aqui eu pus 2,43, Vi. Vê se isso aqui melhora. 24 vezes 10, 24,3. Não sei se você tá vendo que eu errei aqui, Vi. Ó, eu errei no gama. Eu tinha posto 2,43, mas é 24,3 vezes 10 elevado a menos 6. Isso vai mudar a minha vírgula a uma casa de posição aqui na resposta. Deixa eu fazer aqui na calculadora. Vamos ver quanto dá. É 200 vezes... dá 0,384. Mudou bastante coisa, viu? Mudou uma casa decimal aí, ó. 0,384 centímetros cúbicos. Então, tira um zero daqui, ó. Mudou bastante coisa. 0,384. 2,89. 2,912. Menos o 0,384. 2,52. 2,53, na verdade. Bateu, né? Um errinho de vírgula. Laia. Aproxima para 2,53, viu, Vi? Porque o que tem depois é um 8 aí pra gente. Então, pode aproximar para 2,53. Por nada, Vi. Desculpa aí o meu errinho aí de matemática. Murilo, era Murilo, né? Que pediu um exercício. Qual que era que você falou que não bateu? O 15. Confirma para mim o enunciado do 15. Um disco de chumbo. É esse? Tá ok. Vi, eu posso apagar essa tela? Aqui também tinha um erro, apaga isso aqui. Tira outro print, porque tinha uma coisa escrita errada aqui, Vitória. Vamos para o 15. Aí, para eu confirmar o 15, eu tenho que fazer ele. Senão, eu não consigo confirmar. Um disco de chumbo tem, a 20 graus Celsius, 15 centímetros de raio. Então, eu sei o raio inicial. Como ele é um disco, o raio é isso aqui, né? Então, o raio inicial dele, ele vale 15 centímetros quando a temperatura inicial é de 20 graus Celsius. Quais serão o seu raio e sua área a uma temperatura final de 60 graus Celsius? E aí, ele me deu como informação o alfa. Aí, eu vou escrever isso em potência de 10, gente, não dá não. Confere aí para mim, é 2,9 vezes 10 elevado a menos 5?
Ficar carregando essas vírgulas aí é muito chato. Tchau, Daniel. Vamos achar aí o raio final. Vou descobrir primeiro a variação do raio. A variação do raio é uma variação linear, tá, Murilo? Você pensou num exercício como ΔL? ΔL igual a L0, alfa, delta T. Meu Deus, que esse cachorro tá comendo aqui, né? Eu vou pelo linear, porque eu descubro a variação do raio. Para descobrir a variação desse raio, se quiser, já pode substituir esse ΔL aqui, ó, por L menos L0, tá? Porque ele quer saber o raio final. L menos 15 é igual a 15, que multiplica o alfa, que é 2,9 vezes 10 a menos 5, que multiplica o ΔT, que é 40. Então, esse L fica 15, mais 15 vezes 2,9 vezes 10 a menos 5, vezes 40. Lembrando que o L aqui é o raio, tá? Eu estou considerando a dilatação linear. Esse L, portanto, vai dar, fazendo as continhas aqui na calculadora, vê se bate aí. Eu acho que é a mesma resposta que está no final do livro, 15,017. E aí vai estar em centímetros. Tá? Agora, a área da circunferência, ela é πr ao quadrado. Então, a área inicial, não precisa trocar o π, né? A área inicial, então, fica π. O raio inicial é 15 ao quadrado. Aí você sabe que 15 ao quadrado é 225, né? Π, centímetros quadrados. A área final, ela é π vezes o raio final ao quadrado. Então, é π que multiplica 15,017 e leva isso aqui ao quadrado. Nossa, se foi pelo caminho mais difícil, Murilo, eu acho. E aí, isso aqui vai ficar 15,017 vezes ele mesmo. Nossa, já acabou a aula, gente. Que rapidinho. 15,017 vezes 15. Eu já entendi que eu tenho lá na outra sala. Aí, amanhã. Agora saiu da calculadora. 15,017 vezes 15,017. Isso aqui dá 225. Olha, eu colocando vírgula onde não tem. 225,51. Tá? Aí você faz a diferença da área. É a diferença da área que ele quer? Eu nem lembro mais o que ele quer. Eu não sei se ele quer a área final, né? Então, a área final é isso aí mesmo. Mas deixa π. Aí, se quiser, troca o π por 3,14 e vê se bate a resposta, se você trocar por 3,14. Porque ele está dando 708,14, né? Eu costumo usar o π como 3,14. O raio a gente achou. O raio é o comprimento final, né? É 15,017. Aí, a área final é isso aqui. Ele quer o raio e a área final. Então, não preciso nem calcular a área inicial. Substitui o π por 3,14 e vê se dá certo. Vezes 225,51. Vê se bate com o final do livro 700, porque acabou a bateria do meu celular. Agora eu tô sem calculador, sabe? Bateu aí o resultado? Eu acho que bate. Ok, bateu sim. 708,14. Não, 708,10, né? Aquele deu 708,14. Mas tudo bem, tá bem próximo. Tá bom?
Pessoal, é isso. Acabou nossa aulinha. Agora eu tenho o primeiro MacNote. Um bom feriado para vocês. Aproveitem para descansar, colocar a vida em ordem. E a gente se vê a semana que vem, tá certo? Abração aí para vocês, gente. Boa noite, Vi. Vou apagar aqui a telinha. Eu vou deixar de gravar a aula.